Olá pessoal, professora Fernanda Nascimento, vamos chegando aqui para mais uma live. Boa noite, Adriana, Faduda 2, Ludmila, Viviane Barreto. O nosso assunto de hoje é LDB. Eu coloquei, para o concurso de Petrópolis. Porém, LDB, todo mundo sabe, gente, que é a cartilha do concurseiro que está na área do magistério, certo? Então, a LDB, ela vai cair para o concurso de Petrópolis, de PEI, professor de Educação Infantil do Rio, de PEF, professor do Ensino Fundamental dos anos iniciais, PEF, professor dos anos finais, Petrópolis, Cachoeira de Macacu, Saquarema, São João de Meriti, Nova Iguaçu. Então, assim, LDB serve para qualquer concurso. Então, se você conhece alguém aí que vai estar fazendo concurso para alguns desses lugares que eu acabei de mencionar, já encaminha, pessoal, essa minha live aqui, por favor. Eu quero que chegue ao maior número de pessoas possível. Como eu falo para vocês, a minha maior satisfação é a sua aprovação em concurso público, porque eu hoje já sou aprovada. É o que eu falo para as pessoas. Eu trabalho, tenho meu dinheiro certo todo mês. E eu quero que vocês também tenham essa mesma alegria que eu, de ver o seu nome publicado no DO, de também trabalhar e ter o seu dinheiro certinho lá no final do mês. Isso é muito gratificante. Mas isso só vai ser possível com a sua dedicação, você estudando da maneira correta, da melhor maneira, com o material certo também. Tem gente que sai lendo um monte de coisa e não é isso, gente. A gente precisa estudar de maneira correta. Então, tá chovendo muito, eu agora estou utilizando meus dados, porque a internet aqui da minha casa está ruim, tá? Então, eu estou utilizando aqui os meus dados. E aí, eu peço que vocês encaminhem essa live para outras pessoas. Se cada um que tá aqui, ó, tô com 13 pessoas, encaminhar aqui para 10, já vai me ajudar bastante, tá? Então, vamos encaminhar aí para as pessoas que vocês puderem, tá? Pra gente poder estudando, se dedicando. Lembrando que essa nossa live serve para qualquer concurso na área do magistério. Então, aí quem vai fazer para outros municípios, esse é o assunto mais importante, tá? Então, eu peço que vocês fiquem atentos aqui. Eu vou deixar essa live gravada. Todo mundo sabe que eu sempre deixo a live gravada, justamente para aquelas pessoas que trabalham, tá? Então, eu acho muito importante, tá? Sempre tá deixando a live gravada. Para quem não me conhece, sou a professora Fernanda Nascimento, professora concursada da Prefeitura do Rio de Janeiro. Meu concurso é PEI, professora de Educação Infantil. Quero dizer para vocês que eu não passei na primeira vez que eu fiz a prova. Eu faço concurso para a Prefeitura do Rio desde 2006. Só fui tomar posse em 2014. Fiz concurso para a Prefeitura do Rio 2006, 2008. Aí 2010, que foi o primeiro concurso de 40 horas, eu não quis fazer porque eu já estava cansada de ficar reprovada. Teve o de 2012, que foi o de 2010 PF, eu não fiz. E aí eu fiz o de 2010 PEI, professor de Educação Infantil, que eu achei que fosse ser mais fácil. Mas a prova veio muito difícil e eu também não consegui. E aí, nesse meio tempo, comecei a estudar para concurso, né? Eu falei, não, agora eu vou passar, eu vou estudar. E aí, comecei a estudar. E aí, eu passei para a Prefeitura de Itaguaí, Prefeitura do Rio, Belfor Roxo e Seropédica também, né? E aí, passei nesses, mas aí eu optei em ficar na Prefeitura do Rio. E aí, o que eu vou falar para vocês? Estudem da maneira correta. Vocês precisam saber qual é o erro de vocês. Porque eu vou falar aqui, peguem papel e caneta, anotem isso aí. O meu erro era matemática. Então, o que eu fiz? Procurei livro de matemática e estudei. Tá? Aí aqui a colega falou, ó, com seu material faltou pouco para você passar. Então, você precisa ver o que você tá errando, tá? Adriana, você precisa ver aonde está o teu erro. O meu erro era matemática. Então, o que eu fiz? Comecei a estudar matemática. Peguei um livro do 5º ano. Não tenho vergonha de falar isso não, gente. Peguei um livro do 5º ano. Fui estudar adição, subtração, divisão e multiplicação. Treinar.
né? E aí eu fui vendo, fui subindo, fui melhorando. E aí eu percebi, também peguei a prova anterior e estudei os assuntos da prova anterior. Que na minha época caía mais o quê? Regra de 3, porcentagem, malha quadriculada, geometria plana. Também tinha uma outra questão lá de vértices e arestas. E aí eu fiquei... E aí eu fiquei estudando. Ó, tem uma colega aqui que tá perguntando aonde encontra o material sobre educação de trânsito para Petrópolis. Você pode estar vendo na internet, né? Você vê se você consegue achar lá no site de Petrópolis. Se não estiver lá, o que que acontece? A nossa equipe do Gabarito de Concursos, nós elaboramos um material, tá? Para vocês. Quem quiser estar adquirindo, tá apenas R$ 34,90. E nós contratamos a professora de Geografia e de História para estar elaborando esse material, tá? São professoras especialistas. O nosso material custa R$ 34,90. Vem com questões de português, matemática, história, geografia e ciências, tá? Não, desculpa. Português, geografia e história, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos, tá bom? Quem quiser pode estar adquirindo o nosso material. Na verdade, essa questão de educação de trânsito, história de Petrópolis, é porque você vai trabalhar em Petrópolis. Então, você precisa, no mínimo, conhecer que município é esse, tá? Depois eu coloco aqui pra vocês o link do material, tá? Quem quiser também pode estar me procurando, que eu coloco o link pra quem quiser estar adquirindo, tá? Apenas R$ 34,90. Pra você que é dos anos finais aí, nós também temos materiais pra você R$ 29,90. Tá? Então, ó, a Ateliê Aisha falou que gabaritou Fundamentos da Educação, né? Comprou o nosso material aí e gabaritou Fundamentos da Educação. Por que você conseguiu gabaritar Fundamentos da Educação? Porque o nosso material é um material elaborado pós-edital. Então, o que eu faço? Eu analiso o edital do concurso e ali pego as provas anteriores, pego a banca também, é muito importante você saber a banca do concurso e a gente estudar pelas questões anteriores da banca, tá? E aí eu vejo o que a banca costuma cobrar. Por isso que você conseguiu aí gabaritar, porque eu fiz um material depois do edital, pós-edital e elaborado na banca. A banca também de Petrópolis, a mesma coisa. A Dom Sintra, nós fizemos a mesma coisa. Peguei algumas questões da banca, tá? E peguei o edital e elaborei um material. Então, vou dar um exemplo. Digamos que tá lá na banca, tendências pedagógicas. E aí, digamos que eu não achei questões da Dom Sintra de tendências pedagógicas. Eu vou pegar uma questão de outra banca de tendências pedagógicas. Então, eu utilizo questões da banca, do concurso e de outras bancas também, para poder fechar o conteúdo, tá? Então, fica bem mais fácil, tá bom? Então, pessoal... Vamos lá, vamos começar por causa da hora. Trouxe 10 questões pra gente estar fazendo aqui, tá? Todo mundo aí pega o material, eu vou deixar essa live aí gravada. Então vamos lá, questão de número 1. De acordo com a Lei 9394/96, nós sabemos que a LDB ela foi sancionada em 1996, porém de lá pra cá tivemos alterações. No artigo 26, nos estabelecimentos do ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se, pontinho, pontinho, o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, facultativo, obrigatório, normativo ou democrático. Qual resposta aí que vocês marcariam? O que vocês acham? Esse ensino da cultura afro, ele deve ser o quê? A banca de Petrópolis é a banca Dom Sintra, tá? É a banca Dom Sintra. É uma banca tranquila, pessoal. Não é uma banca difícil, não. Tá? Qual a questão aí que vocês marcariam? Facultativo, obrigatório, normativo ou democrático? Vamos, gente. Vamos interagir aí comigo. Eu não tô sozinha aqui, não. Então, olha só, o ensino da cultura afro-brasileiro, muito bem, é obrigatório. O pessoal que botou aí obrigatório, certíssimo, ele é obrigatório no ensino fundamental e médio, nas escolas públicas e privadas de ensino.
ele é obrigatório. Pessoal, o ensino religioso que é o quê? Facultativo, tá? Mas o ensino da história da cultura afro e indígena é obrigatório sim, porque nós precisamos resgatar a cultura de um povo. Não é democrático. Porque democrático, você vai fazer aquela reunião e você vai perguntar, e aí, quem quer aprender e quem não quer? Mas aqui não, aqui se torna obrigatório, tá? Por quê? Porque nós sabemos que a população negra foi escravizada, os índios também, as suas culturas foram apagadas por muitos anos, tá? Inclusive, temos alguns ditados populares, cuidado com o andor que o santo é de barro, porque o que acontecia? Os negros, para adorar os seus orixás, eles pegavam os santos da Igreja Católica e colocavam ali debaixo de Nossa Senhora, digamos, Santa Bárbara. Eles pegavam as oferendas para Inhaçã, colocavam dentro de Santa Bárbara e ali eles andavam na procissão. E aí por isso que fala, cuidado com o andar, né, que o santo é de barro ali, né? Por quê? Porque se eles andassem rápido, poderia cair as oferendas. Então era a maneira que eles tinham de cultuar a religião deles. Então, a cultura negro e indígena, por muito tempo, ela foi apagada, ela foi esquecida. Então, hoje, esse movimento que nós temos, né, que muitas pessoas não gostam, muitas pessoas falam, levam até pela questão religiosa, né, é porque nós precisamos resgatar a cultura desse povo que foi escravizado, tá? Então, o ensino da cultura afro, ela é obrigatória. Isso, surgiu em 2003, surgiu essa lei justamente dando valor a essa cultura afro e indígena. É obrigatório sim, não é facultativo. Aí tem gente que acaba levando para o lado da religião. A gente precisa trabalhar essa cultura sim, porque é a cultura de um povo que foi ali escravizado, não pôde fazer uso da sua cultura, tá? E a gente precisa valorizar isso, tá? Justamente porque hoje nós temos a questão do racismo na sociedade. Então, essa questão da cultura afro, da cultura indígena, é justamente para a gente não discriminar as pessoas, a gente entender que todo mundo é igual. E aí, eu quero falar com vocês também sobre essa questão das escolas. Por exemplo, hoje já estão sendo construídas escolas indígenas dentro das aldeias, escola dentro dos quilombos, justamente para essas pessoas não terem que sair das suas origens para ir para a cidade estudar. Porque quando o índio, ele sai da parte indígena e vai para a cidade estudar, depois quando ele cresce, ele quer voltar para ser índio de novo? Não, porque ele já acostumou com a vida na cidade. Então já tem vários sociólogos falando sobre esse impacto. Então por isso que hoje o PNE, nas metas 1 e 2, vai falar sobre a construção de escolas indígenas e quilombolas em seus territórios, para que essas culturas não sejam apagadas. Sim, eu vou fazer outras lives, tá? Vou fazer sim. Vamos lá agora, questão de número 2, artigo 34, na LDB, a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos... Aí nós temos que prestar muita atenção, tá? Porque com certeza, se essa questão tivesse lá, muita gente ia errar. Mas como você tá aqui, você não vai errar, não. Tô na questão de número 1, agora tô na questão de número 2, tá? Depois eu vou colocar o gabarito aqui. Questão de número 1, letra B, questão de número 2. Qual é aí a jornada de escola do ensino fundamental? A, 5 horas de trabalho efetivo em sala de aula. B, 3 horas de trabalho efetivo em sala de aula. C, 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. D, 5 horas e meia de efetivo trabalho em sala de aula. E letra E, 4 horas e meia de efetivo trabalho em sala de aula. Qual a resposta aí que vocês marcariam, pessoal? Vou deixar gravada. Muito bem, letra C. A YX Pedrosa já gabaritou, hein? Ó, resposta correta, letra C. Por que que é a letra C? Porque lá na LDB está escrito que a jornada de trabalho, né, da escola, a jornada da escola vai ser aí de 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Ah, Fernanda, mas por que que as escolas da prefeitura, elas têm o horário de 7h30, meio-dia? Justamente por isso, porque essa meia hora é horário de lanche e de almoço. Porque a criança ela tem que estar 4 horas em sala de aula. Ah, Fernanda, mas aí aquela escola particular que funciona de 8 a meio-dia? Tá errada. Porque aqueles 20 minutos do lanche, a criança não está em sala de aula, tá? Então, o certo
das escolas é ter esse horário mesmo, de 7h30 a meio-dia ou de 1 às 5h30, porque essas meia hora são 15 minutos para o lanche e 15 minutos para o almoço. Por isso que as escolas públicas funcionam 4h30, tá? Então, mas o certo é 4 horas. Ela não pode funcionar menos do que isso. 3h30, não pode. 4 horas de efetivo trabalho em sala de aula, tá? Então, vamos lá agora. Questão de número 3. Segundo a LDB, no artigo 31, capítulo 4, a educação infantil será organizada de acordo com... Então, como deve ser organizada a educação infantil? Aí eu quero chamar a atenção de vocês. Não, mas aí as escolas integrais, elas funcionam mais do que 4 horas. Aí pode, ela não pode funcionar menos. A escola, ela pode funcionar 4 horas, 4h30, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Ela não pode funcionar 3. Entendeu? Aí não pode, mas a integral tá valendo. Aí a criança pega de 7h30 às 2h30 ou de 7h30 às 4h30, não tem problema. Ela tá sendo atendida mais de que 4 horas em sala de aula, tá? Então, como deve ser organizada a educação infantil? Quem vai fazer P e PF do Rio, preste atenção nisso aqui. Até você que vai fazer anos iniciais, anos finais. Porque isso aqui pode estar lá na tua prova só para você se enrolar, tá? Então, o integral é no mínimo 7 horas, entendeu? No mínimo 7 horas pro integral e parcial é 4 horas, tá? Não tem problema. Vamos lá, letra A. Expedição de documentos que permita atestar os processos de desenvolvimento da criança para aprovar para o ensino fundamental. A gente sabe que a educação infantil, ela não aprova para o ensino fundamental, tá? Então, essa resposta aqui está o quê? Essa assertiva está errada, tá? Aí, quem quiser, pode pegar lá uma caneta, marcar texto e já marcar o que está errado, tá bom? Pode pegar uma vermelha, ou a vermelha você marca o que tá errado, a verde você marca o que tá certo, tá? Porque isso vai fazer com que o teu cérebro, ele vai se focar ali, vai focar no que tá certo e no que tá errado para você não errar na hora da prova. B, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Nós sabemos que na educação infantil, a criança não deve ser alfabetizada. Ela deve ser letrada, ela deve ser apresentada para ela o mundo das letras, dos números. Porém, a criança na educação infantil, ela não tem a obrigatoriedade de sair da educação infantil lendo e escrevendo, e muito menos calculando. Então, aqui também está errado, tá? C, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural e indígena. Aqui está falando, pessoal, sobre a organização da educação infantil. E aqui está falando sobre conteúdos curriculares relacionados à zona rural e indígena. E aqui na questão, não está falando sobre essa questão de cultural e indígena, tá? Letra D, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. A letra D parece que está correta. Vamos olhar o restante. Letra E, a avaliação contínua e cumulativa do desempenho dos alunos com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. A gente sabe que primeiro vem a qualidade e não a quantidade. Então, a E está errada. Resposta correta, letrinha D, de dado. Fernanda, mas por que na educação infantil são só 60% do total de horas? E aí eu quero chamar a sua atenção. A educação infantil, a gente sabe que as crianças são menores, que as crianças faltam, pegam catapora, ficam resfriadas. Então, por isso que há essa diminuição aqui, tá? E aí eu quero chamar a sua atenção para você que vai fazer PEF, anos iniciais e anos finais, que para a criança ser aprovada, né, ali no ensino fundamental, ela precisa ter 75% de presença, né? E aí eu quero chamar a sua atenção, porque na educação infantil é só 60%, tá? Então há essa diferença. E aí, às vezes, a banca pode fazer isso para te confundir. Então, na educação infantil, 60% de frequência e no ensino fundamental é 75%. Cuidado com essa diferença. A criança da educação infantil é diferente, tem as especificidades, são menores, tá? Diferente da criança já do 1º ao 5º ano, já é uma criança mais independente, vai ao banheiro sozinho, faz as coisas sozinho. Então, já é um outro tipo de criança, é um outro tipo de desenvolvimento, tá bom?
4. De acordo com a LDB 93/94, de 20 de dezembro de 1996, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E aí eu quero chamar a sua atenção aqui para essa nomenclatura, tá? Hoje em dia a gente não fala mais portador de necessidades especiais, isso aí morreu, acabou, tá? Hoje nós falamos o quê? Educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Ah, Fernanda, mas o aluno superdotado precisa de um atendimento diferenciado? Claro, ele é superdotado em matemática, ele sabe tudo de matemática. Então você vai focar nele no português. E a parte de matemática você vai até dar atividades mais difíceis, porque esse aluno ele já sabe tudo, tá? Mas aí você tem que focar naquilo que ele tem a dificuldade. Então, o aluno também com altas habilidades ou superdotado, ele vai precisar também de um atendimento especial. Então, vamos ver qual seria a resposta correta aqui para essa questão. A. Currículo, métodos, técnicas e recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. A. Parece que está certa, mas vamos ver o restante. B. Em virtude de suas deficiências, atendimento na casa do educando? Jamais. Se é para incluir, o aluno deve ser atendido na escola e numa escola de ensino regular. O ensino regular é aquele ensino que acontece dos 4 aos 17 anos de idade, tá? C. Professores sem especialização? Não. Os professores devem ter especialização para esse atendimento aí, tá? Inclusive lá vai falar o seguinte, pessoal, no artigo 58, tá? Esse atendimento é com especialização de nível médio e superior. Por que especialização de nível médio, né? Ou formação de nível médio? Porque nós temos muitos cursos de Libras, de Braille, de mediação, que a pessoa só precisa ter o ensino médio, tá? Então, por isso que tá lá, ensino médio e superior. E o superior é a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e tudo mais. Professores capacitados para a integração desses educandos na classe regular, na classe comum. E D. Um professor para cada aluno para não incomodar o restante? Jamais, gente. Então, resposta correta, letra A. E aí, aqui eu vou chamar a sua atenção, por quê? Digamos que você tem um aluno que ele tem uma dificuldade e ele não consegue segurar no lápis corretamente. E aí, o que você vai fazer? Gente, eu tô sem xuxinha aqui, vou improvisar, tá? Soltei meu cabelo. O que você vai fazer? Ó, você vai pegar um objeto mais grosso, tá vendo? Ó, um objeto mais grosso, vai colocar o lápis e vai dar para o seu aluno escrever, porque às vezes você tem um aluno que ele tem um comprometimento motor e aí ele tem dificuldade de segurar no lápis. Gente, às vezes eu faço isso até com os alunos da educação infantil, tá? Principalmente maternal 1, maternal 2, eu faço isso para eles terem esse desenvolvimento da coordenação motora. Aí só depois eu dou o lápis fino, tá? Isso daqui, pessoal, a gente chama de tecnologia assistiva. É um recurso que o professor faz para dar mais autonomia ao educando. E esse recurso, pessoal, pode ser sucata, pode ser da melhor maneira que o professor achar para aquele aluno. Então, por exemplo, uma cadeira de rodas é uma tecnologia assistiva. Um tablet é uma tecnologia assistiva. Uma dentadura também, hoje, a gente considera uma tecnologia assistiva, né? Então, uma prótese é uma tecnologia assistiva. Um andador é uma tecnologia assistiva. Um adaptador de colher, de tesoura, tecnologia assistiva. Porque vai ajudar o aluno com necessidade especial a ter mais autonomia e não precisar das pessoas para fazer coisas simples, tá? Lembrando que você aí que é PF, anos finais, você precisa se atentar que quando você chegar na prefeitura, quando você tomar posse, você vai precisar fazer adaptações no seu currículo. E é o exemplo que eu sempre dou de um professor de educação física. Por exemplo, ele tá lá com a turma dele e aí ele tem um aluno que é cadeirante. Ele pode dar, sabe o que, pessoal? Vôlei sentado. Ele tem um aluno que é deficiente visual. Ele pode adaptar um jogo de futsal com todo mundo com os olhos vendados, né? Sentir o outro, a questão do sentir, das emoções. E assim ele vai estar trabalhando também, vai estar incluindo esse aluno, tá? É muito importante a gente pensar numa inclusão que de fato ela realmente aconteça, que a gente tire essa inclusão do papel, porque no papel é tudo muito bonito, mas na realidade a gente encontra professores que têm essa dificuldade de trabalhar a inclusão.
Se você tem essa dificuldade, procura o coordenador da sua escola. Hoje nós temos vários vídeos no YouTube que vai te ajudar. E você vai fazer um ensino de qualidade, de excelência, porque essas pessoas que têm essas necessidades, elas já sofrem muito pelo preconceito da sociedade, tá? Então vamos lá. Questão de número 5. A carga horária mínima anual do ensino fundamental regular será de... Então vamos lá. Letra A, carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuído por no mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. Letra A, vamos ver a B. Carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e médio, distribuído por no mínimo de 150 horas, 150 dias. Gente, tá errado. A gente sabe que são 800 horas, 800 horas e 200 dias letivo, tá? Então, cuidado com isso aí. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o médio, distribuído por no mínimo de 180 horas. Também está errado. 180 está errado. A carga horária mínima anual será de 850 horas? Não. Para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuído por no mínimo de 200 dias letivo de trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, pessoal, a resposta correta é a letra A, tá? Por que é a letra A, Fernanda? Porque a LDB já fala que são 800 horas e 200 dias letivo de efetivo trabalho escolar. Aí, olha a vírgula. Excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque é muito comum quando a gente vai olhar lá aquele calendário, né, que a prefeitura sempre solta todo final de ano, do ano seguinte. Então, se vocês observarem, nunca tem 200 dias cravado ali certinho. Sempre assim, 205, 203, 206. Por quê? Porque caso se houver alguma eventualidade, como já aconteceu, aconteceu uma enchente aqui no Rio de Janeiro, a gente precisar dar um ponto facultativo, a Copa do Mundo, alguma outra coisa, se você der um ponto facultativo ou se tiver um exame final, esse exame final ele tem que ser realizado fora dos 200 dias letivos. Esse exame final, digamos aí, que é a famosa quinta prova, né? Que o aluno faz as provas lá do primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, e aí essa criança não passou de ano. E aí ela vai para a quinta prova, como algumas escolas chamam, tá? Faz a recuperação, não passa, e aí ela ainda tem essa última chance, que é a quinta prova. Seria esse exame final aí, tá? E aí esse exame final, ele tem que ser realizado fora dos 200 dias letivos, para todas as escolas, tá bom? Então, fiquem ligados nisso aí. E aí eu quero chamar a sua atenção, que você vai pegar a sua caneta lá, e você vai estar lá onde está excluído, você vai marcar. Por quê? Porque a banca gosta de colocar, sabe o quê? Incluindo o tempo reservado aos exames finais. Mas a LDB, ela fala que é o quê? Excluído o tempo, não é incluindo. Então, cuidado com isso aí, tá? Porque a banca gosta de te pegar nisso aí, principalmente a Dom Sintra e a FGV, que vai ser a banca do Rio. Aí é a letra E, tá até aqui, eu nem li a letra E, porque a letra E está errada, tá aqui, ó, incluindo, e é excluído o tempo, tá? Cuidado com isso, eu até trouxe aqui pra vocês, nem li, mas li agora pra vocês prestarem bastante atenção. Questão de número 6, de acordo com o artigo 32, parágrafo 6º da LDB, o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos o quê, pessoal? A, do ensino fundamental, B, do ensino médio, C, da educação de jovens e adultos, D, da educação especial ou E, da educação indígena. Pessoal, a resposta correta aqui é a letra A, do ensino fundamental. E aí agora eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe quais são os símbolos nacionais? Então, você vai pegar papel e caneta e você vai anotar isso aí. Porque se eu fosse da banca, as pessoas falam assim, cruzes, professora, a senhora não pode ser da banca, não. Mas se eu fosse da banca, eu ia perguntar quais são os símbolos nacionais. Eu garanto que ia ter um monte de gente que ia errar. Mas como você tá aqui, você não vai mais errar. É selo, hino, bandeira e brasão. Selo, hino, bandeira e brasão, tá?
Então, esses são os 4 símbolos nacionais, tá? Então, muito cuidado. Ele deve ser trabalhado como tema aí transversal em todo o currículo do ensino fundamental, tá? Então, cuidado com isso aí. É selo, hino, bandeira e brasão, tá bom? Questão de número 7. Aí, essa questão de número 7, eu vou pedir que você preste bastante atenção, gente. Essa questão cai em vários concursos. Muita gente acaba errando. E aí, as pessoas dizem assim, professor, eu quero entrar com recurso. Essa questão tá errada. E quando eu vou olhar, gente, não tá errado. Vocês perderam aí, que a gente se confunde. E aí, você vai fazer o seguinte. Você vai anotar aí num papelzinho, no seu caderno, que o artigo 13 é os docentes. E o artigo 12 é a escola. É a escola. E aí, quando tá aqui, ó, artigo 13, eu sei que tá falando do professor, tá? Se tivesse aqui o 12, eu sei que tá falando da escola. Então, de acordo com o artigo 13 da LDB, é uma das incumbências dos docentes, dos professores. Letra A, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos. Quem assegura o cumprimento dos dias e horas-aulas estabelecidos é a escola, não é o docente. Tá? Aí você pode até pegar aqui do lado, anotar assim, ó, 200 dias e 800 horas. Só para você se situar, sabe? Porque se tiver uma outra questão mais à frente, você já fez o seu trabalhinho. E aí, mas por quê? Gente, você tá lá na escola dando aula, tá tendo... Amanhã não vai ter aula porque faltou água na escola. Então, a escola vai liberar as crianças, mas depois ela vai ter que repor esse dia aí. É ela que tem que dar essas 800 horas e esses 200 dias letivos, não é o professor. O professor, ele vai ministrar a aula, mas quem assegura, quem fala assim, hoje vai ter aula, é a escola. Hoje não vai ter aula porque tá tendo tiroteio na comunidade. É a escola, é a direção, não é o professor, tá? B, elaborar e coordenar propostas de articulação entre a escola e a família, tá? Vamos ver aí. C, elaborar normas complementares para o sistema de ensino. Isso aqui quem faz, pessoal, é o município ou o estado, né? Não é o professor, tá? Que quem elabora as normas complementares do município é o município. Quem elabora as normas complementares das escolas do estado é o estado. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, o professor, ele tem que elaborar o seu planejamento, tá? Esse plano de trabalho aqui é o planejamento, tá? Porque quando a LDB foi construída lá, gente, em 1996, então as palavras também evoluíram um pouquinho, tá? Então, o professor, ele vai elaborar o seu planejamento, tá? E vai cumprir o seu plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. A proposta pedagógica da minha escola, essa proposta pedagógica, gente, circulem isso daí e vocês vão escrever assim pra mim, PPP, Projeto Político Pedagógico, tá? Essa proposta pedagógica que a LDB fala aqui é o PPP, Projeto, Planejar, Previsão de Futuro. Pedagógico envolve pessoas, tomadas de decisões, democrático. E pedagógico vai envolver os conjuntos de metodologias aí da parte curricular da escola, tá? Então, o professor, ele vai elaborar de acordo com a proposta pedagógica da escola. Digamos que o tema da escola esse ano é... sustentabilidade, que é o que tá na moda, né? Sustentabilidade. Então, o seu planejamento de sala de aula vai ser envolvendo sustentabilidade. Vou fazer uma aula de matemática, vai fazer problemas de adição e subtração envolvendo sustentabilidade, com sucata, com queimada, tantos hectares foram queimados, quantos sobraram, né? E assim você vai estar trabalhando. Língua portuguesa, vai levar uma reportagem sobre sustentabilidade, sobre sucata, sobre a questão do lixo, ciências, história, geografia, e assim vai. Então, todo o seu plano de trabalho vai ser segundo a proposta pedagógica da escola, segundo o PPP. Organizar o horário escolar não é o professor. Quem faz isso geralmente é o adjunto. Na minha escola, na escola da prefeitura, quem faz isso é o diretor adjunto, tá?
Artigo 69 da LDB estabelece como regra geral os percentuais mínimos da receita resultantes de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem aplicar à manutenção do desenvolvimento do ensino público. Essa manutenção é do ensino público, aqui não está falando de ensino privado. Então, pelo amor de Deus, a escola privada, quem mantém ela é o diretor com as mensalidades que ele ganha, tá? Para o município, esse percentual mínimo é de... Então, vamos lá. Qualquer município, o percentual mínimo. Aí você fala, Fernanda, mas como é que eu vou saber, que eu tenho dúvida? Aí, eu aqui pensei numa ideia, tá? Quem quiser aí copia, anota, mas vamos lá. Qual é a minha ideia, tá? O estado, ele é maior que o município, tá? Então, o estado é 18. Você vai lembrar que o estado é maioridade. Quando a pessoa faz 18 anos, ela não está de maior, né? Ou maioridade, de maior fica feio, né? Meu marido até fala, não se fala de maior. Mas assim, vamos lá, em português, claro. A criança, fulano já é de maior, porque já tem 18 anos. Então você vai lembrar do estado, que o estado ele é maior que o município. Então o estado é 18 e a prefeitura é 25, tá? Então você vai lembrar que o estado é 18 e o município é 25%. Então, resposta correta, letrinha D, de dado, tá? FGV gosta dessa daqui, Dom Sintra também, tá? Porque muita gente erra, muita gente acaba focando mais na parte ali de avaliação, mais da parte dos artigos 12 e 13 e esquecem do artigo 69. Então, o município, ele tem que ali investir, aplicar essa manutenção no mínimo 25% do seu percentual, tá? De arrecadação. Artigo 12, o 12, eu quero chamar a sua atenção, eu deixei ele aqui, porque a gente vai trabalhar ele, tá? Isso, o estado maior que o município. Então, o estado é 18 e o município é 25, tá? Maior que eu falo em termos de tamanho, tá? Em termos de tamanho, o estado do Rio de Janeiro, ele é maior do que o município, em termos até de arrecadação também, né? Mas só que o estado, ele investe 18% e o município investe 25%. Isso, maioridade de 18 anos. Foi a maneira que eu encontrei da gente aprender, decorar pelo menos para a hora da prova, né? Então, o estado, como ele é maior, como a pessoa, quando ela fica maior de idade, ela tem 18 anos, ela está maior, tá? Então, vamos lá. Não pode ser menos de 18. Ela pode aplicar 19, 20, mas não pode ser menos de 18, tá? Tem que ser 18. É igual ao município. Ele não pode aplicar 24, tá? Ele tem que aplicar ali, no mínimo, 25. Pode aplicar 26, 27, 28, 29, 30, entendeu? E o estado é a mesma coisa. Não pode ser menor que 18, isso mesmo. A gente tem que ficar ligado nisso mesmo, menor. Por isso que fala mínimo, né? O mínimo 18, o mínimo 25. É isso mesmo, só para associar mesmo, tá? O 25 eu não consegui achar uma coisa que eu pudesse associar, né? Tem muita gente que casou aos 25 anos ou teve filho aos 25 anos. Aí fica com essa idade aí também. Vamos lá. Segundo o artigo 12 da LDB, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de... Aí, gente, várias dessas questões já estão no nosso material. Quem quiser, pode clicar, pode me chamar no privado que eu vou colocar o link, mas daqui a pouco eu vou colocar o link aqui também, tá? Para vocês estarem acessando. Então, vamos lá. O artigo 12 vai falar dos estabelecimentos de ensino. Quem são os estabelecimentos de ensino? As escolas. Quem organiza, coordena os estabelecimentos de ensino? O diretor, tá bom? É o diretor que vai estar coordenando. Quem vai fazer prova aí para orientador, supervisor, coordenador? Isso aqui cai muito, principalmente o 12 e o 13. Porque o coordenador, o supervisor, ele vai estar atuando aqui, tá? Então, vamos lá. Quais são as incumbências dos estabelecimentos de ensino? Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Sim. Como isso vai estar acontecendo? O diretor da escola vai reunir todos os professores, vocês vão, juntamente com o diretor, elaborar e executar essa proposta pedagógica. Essa proposta pedagógica
vocês podem sublinhar aí com a caneta e escrever do lado PPP, tá? Que é o projeto político pedagógico. E aí vocês vão elaborar e executar. Executar é colocar em prática, tá? Vamos lá, nós fizemos um projeto aqui, semana que vem vai ser a culminância do projeto e tudo mais, tá? Então tá certo. 2, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos. Sim, é a escola que vai estar assegurando isso, tá? Então, vai ter dia assim, hoje não tem aula, amanhã não tem aula. Isso daí cabe à escola. Professor nenhum deve dispensar aluno, tá? Principalmente quando vocês tomarem posse. A não ser assim, amanhã eu vou estar de TRE. Aí a escola vai avisar, amanhã o professor fulano não vai vir, porque ele vai estar de TRE, mas aí a sala de leitura, a sala de recurso, alguém vai atender essa turma, tá? Em tese é pra ser assim, mas nem sempre acontece. Mas vamos lá. Vida que segue. Então, você vai também colocar aqui do lado, ó, 200 dias e 800 horas. Só pra você saber, se cair numa outra questão lá na frente, você já sabe, tá? Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Sim, gente. Fernanda, por que isso? Porque o que vai acontecer? Esse velar, você pode escrever aí, velar tá tomando conta. Aqui vai ser aquele coordenador, vai ser o seu supervisor que vai ficar. Luciana, cadê seu planejamento? Érica, cadê seu planejamento? YX Pedrosa, cadê seu planejamento? TRE é aquela pessoa que trabalha no TRE na época das eleições. E aí, quando a gente trabalha nas eleições, a gente tem folga. A gente pode tirar folga. E aí, você vai marcar o dia da sua folga. Aí a gente fala, fulano hoje está de TRE, porque é um direito do servidor, tá? Esse ano eu consegui, vou trabalhar nas eleições, vou aproveitar essas minhas folguinhas para viajar. Quero ir para Gramado e pretendo ir para Fortaleza. Né? A gente consegue aí um total de 8 folgas, 6 folgas, vai depender muito do seu cartório. E eu vou conseguir um total de 6, né? Aí eu emendo com feriado, né? Tiro 3, mas vou emendar com feriado, tá? E aí, velar é tomar conta, vai ser aquele coordenador que vai tomar conta do seu planejamento. Arrasei mesmo, vou ficar arrasada, né? Porque quando a gente viaja, a gente só faz dívida. Vou pagar no cartão de crédito em 10 vezes sem juros, como eu sempre faço e vou, né? Vida de professor, mas pelo menos vou viajar, né? Vou sair do Rio de Janeiro, pelo menos isso, né, gente? Então, vocês vão ver lá, quer dizer, o coordenador, o diretor, ele vai tomar conta, tá? Geralmente, pessoal, o TRL dá preferência para quem é servidor da prefeitura ou do estado, porque aí a gente consegue tirar os dias, né? E quando você é CLT, o teu patrão não quer te liberar, né? Se você falar que tem dias de TRL, ele até te manda embora. Né? Mas vamos lá. E aí o outro, notificar o Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca, ao respectivo representante do Ministério Público, a relação dos alunos que apresentarem quantidade de faltas acima de 30%. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque essa modificação, ela surgiu em Ela surgiu, pessoal, ali em 2011, né? Na verdade, foi 2011 não, gente. Foi 2019, no início de 2019. Corrijam aí, tá? Foi no início de 2019. E aí, antigamente era 50% e hoje caiu para 30% do percentual permitido em lei. E aí eu quero chamar a sua atenção o seguinte, tá? Todas estão certas, né? Resposta correta, a letra D. E aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Aqui você vai fazer a conta, né, em cima dos 30% do percentual permitido em lei que o aluno possa faltar. Então, vamos lá. O aluno, ele tem que ter o quê, pessoal? 75% de presença, tá? E aí, quanto ele pode faltar? Se ele tem que ter 75%, ele só pode faltar quanto? 25%, tá? E aí, você vai calcular os 30% em cima dos 25. Então, quando o aluno tiver ali com 9 faltas, que vai estar chegando ali aos 30% dos 25, você já vai falar para o seu diretor, ó, fulano já está com 9 faltas. E aí o seu diretor já vai avisar o conselho tutelar. Justamente para não chegar a esses 25% de falta. Porque em alguns casos, o aluno, ele foi transferido de escola, a mãe não avisou.
às vezes está fugido por algum outro problema, entendeu? E aí a gente precisa ter esse cuidado. Quando era 50%, quando os diretores iam ver, a criança já estava reprovada e às vezes não tinha o que fazer muito, porque hoje em dia nós temos muito sistema na prefeitura. Então você lançou no sistema, dependendo da situação já era, não tem como você reverter. Aí tem que esperar o próximo ano, fazer reclassificação com o aluno e é muita burocracia, tá? E aí o que eu faço eu enquanto professora? Anote isso aí para quando você tomar posse. Quando a criança já está ali com 6 faltas direto, tá? São 6 faltas direto, tá? 6 faltas direto, eu já ligo pra mãe. Mãe, o que houve? Eu vou ter que acionar o conselho. Eu não espero chegar às 9 faltas. Entendeu? Eu não espero chegar às 9 faltas. E aí eu já ligo pra mãe. Mãe, ó, tá faltando muito, vou ter que acionar o conselho tutelar. E as mães ficam com medo e mandam a criança pra escola, tá? Porque às vezes a criança falta, ou também em alguns casos, às vezes a criança pega catapora, pega alguma dessas doenças assim, e às vezes o médico nem quer dar o atestado. Porque, a escola pública não precisa, mas precisa sim. Eu falo para as mães, pega o atestado. A mãe que não consegue o atestado, eu peço pelo menos a receita médica, para comprovar que foi, deixo uma cópia lá comigo e justifico a falta, para não lançar no sistema, tá? Questãozinha de número 10, vamos lá. De acordo com a LDB, e suas alterações, dada pela Lei 12.796 de 2013, a atual LDB, no seu artigo 4º, dispõe sobre o dever do Estado com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia da educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Organizada da seguinte forma. Pessoal, pelo amor do Pai amado, você vai prestar atenção agora nessa última questão aqui, tá? O que acontece? Nós sabemos que a educação básica, ela tem uma organização. E aí muita gente se confunde. EJA, educação especial. Gente, a organização da educação básica é em 3 etapas, tá? Então eu quero te chamar a sua atenção para isso. E aí eu preciso que você fique muito atento, porque essa organização acontece somente em 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Primeira etapa, educação infantil. Segunda etapa, ensino fundamental. Terceira etapa, ou etapa final, ensino médio. Tá? É isso. Fernanda, mas e a educação de jovens e adultos? E a educação especial? A educação indígena? A educação quilombola? A educação tecnológica? Isso é modalidade. Fernanda, o que é modalidade? Vou te explicar agora para você nunca mais esquecer. Achei um fio aqui. Meu fio, ó. Achei. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, educação infantil. Primeira etapa. Ensino fundamental e ensino médio. E aí aqui eu tenho, pessoal, ó, a educação especial. E aí eu quero chamar a sua atenção porque a educação especial, ela é uma modalidade. Por que ela é uma modalidade? Porque ela vai perpassar. O aluno na educação especial, ele vai ser atendido na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Modalidade é tudo aquilo que perpassa pelas etapas, tá? E pelos níveis da educação, tá? Então, cuidado. Então, as modalidades são 7. Educação especial, educação quilombola, educação indígena, educação do campo, educação à distância, educação especial, educação de jovens e adultos. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma. Aí vocês me lembrem aí. Então, são 7 modalidades. Então, vamos lá. A educação de jovens e adultos. O aluno vai ser atendido aonde? Na EJA e no ensino médio, tá? Aí, vamos lá, a educação à distância. Gente, vivenciamos isso. Os alunos foram atendidos aonde? Na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Ela perpassou. Só que, porém, no ensino fundamental, ela só pode acontecer de caráter emergencial, que foi o que aconteceu na pandemia, tá? No ensino fundamental, ela vai acontecer de caráter complementar. Então, muitas escolas hoje, os professores têm uma plataforma. E aí, a professora dá aula, igual a escola da minha filha, mas ela coloca algumas coisas na plataforma para complementar a aula. Mas o ensino fundamental, ele não pode ser feito à distância, só em caráter complementar, tá bom? E aí, o ensino médio também pode ser feito à distância, tá? Hoje nós temos vários aí.
e a educação superior. E aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, para a gente poder finalizar com chave de ouro. Vocês precisam compreender que nós temos 2 níveis de educação escolar. E aí muita gente acaba errando isso, tá? Então, mas aí a educação bilíngue dos surdos, ela vai entrar na educação especial, tá? Então, dentro da educação especial, a gente tem a educação bilíngue dos surdos, a gente tem a educação, o braille, entendeu? Isso aí. A educação bilíngue dos surdos, ela vai entrar na educação especial, tá? Ela acaba sendo uma especificidade da educação especial. E aí, nós precisamos lembrar que nós temos 2 níveis de educação escolar. Nível 1, educação básica. Nível 2, educação superior. A educação básica, ela é obrigatória? Sim, obrigatória. A educação superior, ela é obrigatória? Não, ela não é obrigatória. E aí, o que acontece? Às vezes a banca ela vai te perguntar, diante dos níveis escolares, qual é a educação obrigatória? Não, meu amor. Níveis, Não, você confundiu aí. Nós temos aí educação básica e educação superior. São os níveis, tá? Isso são os níveis da educação. Educação básica e educação superior. Obrigatória é só a educação básica. Educação superior não é obrigatória. Ensino fundamental é etapa. O ensino fundamental, ele é uma etapa da educação básica, tá? Aí eu quero chegar... Aí, tá vendo como dá confusão? Mas agora não vai dar mais confusão na sua cabeça. Então, vamos lá. A educação básica, ela tem 3 etapas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? A educação superior, ela é um outro nível da educação, é o 2º nível da educação escolar. Então, nós temos aí a educação escolar, que é composta pela educação básica, que é obrigatória, e o ensino superior. Deixa eu colocar aqui. Educação, porque eu tô com medo da live acabar. Educação escolar. Tá lá no artigo 21, tá? E aí nós temos aí 2. Educação básica e educação superior. E aí eu vou até colocar aqui do lado, ó, dos 4 aos 17, tá? E aí, ó, vai ficar ao contrário, tá? E aí você precisa se atentar a isso. Educação escolar, ela é composta por nível 1, educação básica, nível 2, educação superior, tá? Só que a educação básica, ela é obrigatória, que vai dos 4 aos 17 anos de idade, que tem educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O tema da nossa live é LDB, tá? É tudo sobre LDB. E aí, o que eu trouxe aqui para vocês é o básico que todo concurso cobra de LDB. Por exemplo, se você não souber que são 800 horas e 200 dias letivos, se você não souber que o ensino da cultura afro-indígena é obrigatório, e hoje a gente está numa proposta de uma educação antirracista, tá? Justamente para acabar com essa questão desse preconceito aí que a gente está vendo a cada dia. A questão da jornada de trabalho, que é no mínimo de 4 horas. A questão da educação especial. E hoje a LDB fez uma alteração no artigo 60, tem o artigo 60A, que vai falar da educação bilíngue para surdos, tá? E essa identidade linguística desses alunos. Então, quando você tomar posse, se você tiver um aluno surdo em sua sala de aula, e você mandar o aluno fazer um ditado e escrever para esse aluno. Escreve aí, prato, e esse aluno escrever pato, você não pode dar errado, porque esse aluno ele vai ter uma limitação linguística por causa da sua deficiência. E aí é o que acontece nas provas do Enem. Esse aluno ele acaba não tendo uma correção adequada devido à sua deficiência, porque o aluno que ele é deficiente auditivo, ele vai ter essa dificuldade na escrita, tá?
E às vezes acontece também na educação infantil, a gente descobre quando a criança, a gente fica naquela dúvida se a criança é surda, tem uma baixa audição, porque a gente percebe que ela começa a não compreender o que está sendo falado na hora da escrita. E às vezes a gente até acaba achando que é dislexia, né? E às vezes essa criança, ela tem um problema auditivo. Tá? Então também fica uma dica para vocês aí quando vocês tomarem posse. Ah, fulano escreve tudo errado, não entende nada do que eu falo. Às vezes esse aluno não é disléxico, ele simplesmente ele é surdo ou tem uma baixa aí audição e aí ele vai precisar de um atendimento diferenciado, tá? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para as alterações que surgiram na LDB. Mas isso daqui que eu trouxe já é o básico. Que vocês, se vocês souberem isso daqui, pegarem essas 10 questões e estudarem, vocês vão conseguir aí acertar grande parte das questões de LDB, tá? Pessoal, para quem tá interessado em adquirir o nosso material para a Prefeitura de Petrópolis, não perca tempo, as inscrições já vão se encerrar daqui a alguns dias. E aí, quem quiser pode estar adquirindo o nosso material. O nosso material está focado no edital. É um material pós-edital. Teve gente aqui que comprou o nosso material, colocou aqui, que passou no concurso de Nilópolis, gabaritou. Eu tive uma aluna que me mandou mensagem ontem. Fiquei muito emocionada por ela. Eu acho que o nome dela é Elane, eu não lembro agora o nome dela. Não sei se ela tá aqui. E ela me mandou mensagem que ficou entre os classificados de Nilópolis. Ela ficou muito feliz, falou que comprou meu material, e foi muito legal, né? Então, assim, a minha maior gratificação, a minha maior recompensa é que vocês sejam aprovados no concurso público, tá? Porque eu já sou concursada, tá? Eu já sou concursada. Vocês, agora chegou a vez de vocês. Então, se eu conseguir passar, vocês também vão conseguir. Então, eu preciso que vocês também foquem e estudem com dedicação. Uma colega aqui tá falando que ela teve um aluno com deficiência visual e eles da pré-escola que conseguiram identificar. Acontece muito. Às vezes, na pré-escola, a gente que consegue identificar, tá? E aí, eu quero falar pra vocês do nosso material. A questão da 10, deixa eu olhar aqui. E gente, nem eu falei a questão. Ó, daqui a pouco acaba. Vamos lá. A questãozinha é que ela é organizada pela pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Resposta correta, letrinha B de bola. Fernanda, por que não é a A? Porque gente, a A tá falando da creche. A creche, pessoal, é de 0 a 3. 0 a 3 anos é facultativo. O pai matricula se ele quiser. Agora, de 4 anos em diante é obrigatório. E aí, eu quero só dar pra gente terminar. O nosso prefeito, né, o famoso aí Eduardo Paes, o que ele fez? Para que ele conseguisse atender todo mundo aí da pré-escola a partir dos 4 anos, ele fechou contrato com várias creches para atender de 0 a 3 anos. E aí, sobra vaga na prefeitura para ele atender o pessoal de 4 e 5 anos, tá? E aí, o que acontece? Ele vai precisar fazer mais concursos e chamar mais professores. Então, por isso que tá essa demanda de professor. E para deixar vocês mais tranquilos, tá? Vocês observaram que teve uma última chamada da prefeitura, né? Todo mundo viu aí. Para 10ª CRE, se eu não me engano, foram 77 professores. E aí vocês sabem o que eu descobri? Que desses 77 professores, 49 já eram da rede. A maioria fizeram esse concurso para mudar de carga horária ou mudar de CRE. E só 28 professores que eram novos. Então, adiantou ele chamar essas 77 pessoas? Não. Então, provavelmente, gente, daqui pro final do ano deve ter mais 1 ou 2 chamadas, tá? Então, quem tá na fila, espera que você vai ser chamado. E eu tenho quase a certeza que se ele chamar todo mundo que passou nesse concurso, ele ainda vai precisar de professor, porque ainda tem muitas escolas que ele precisa terminar. Só aqui em Santa Cruz, paciência, são 4, e na Pedra são 2, e fora os outros lugares que eu nem sei, tá? Então, só para vocês ficarem tranquilos, da 10ª CRE, das 77 que ele chamou aí as pessoas, 28 eram novas e 49 já eram da rede. Só fizeram um concurso para mudar de CRE ou mudar de carga horária, tá? Isso mesmo, continue estudando. Isso aí, quem tá na fila tem que aguardar, gente. Eu fiz o concurso em 2012 e só tomei posse em 2014. Demora, tá? Vai chamar sim, mas é esperar na paz do Senhor e estudar pro próximo. Pessoal,
Muito obrigada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Encaminhe essa live aí para os amigos de vocês. Quem quiser adquirir o nosso material pode me chamar no privado. Está apenas R$ 34,90 o material para a Prefeitura de Petrópolis. Lembrando que esse material para a Prefeitura de Petrópolis, a parte de português, conhecimentos pedagógicos específicos, também vai te ajudar para outros concursos. Apenas R$ 34,90, apostila totalmente digital. E para você dos anos finais, também nós temos aí a apostila e para você está apenas R$ 29,90. Beijinho e até a próxima. Tchau, gente!